Todos nós conhecemos a sensação de olhar para alguma coisa e achá-la tão surpreendente que fica difícil acreditar na evidência de nossos próprios olhos. Esperamos hoje dar esse sentimento a você, talvez mais de uma vez ao longo deste vídeo. É uma coleção surpreendente de achados antigos, coisas que parecem desafiar expectativa e razão. O que há em comum neles? É que são todos incríveis. Neste vídeo iremos conhecer 8 artefatos antigos surpreendentes. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 8. Soulidans, Israel. Uma raríssima moeda de ouro da era bizantina foi encontrada em Israel, e é conhecida como Soulidans. A moeda tem cerca de 1.600 anos, e foi descoberta por uma equipe de estudantes de arqueologia israelenses. A região da Galileia é o local deste achado. A moeda Soulidans está muito bem preservada, e foi cunhada durante o reinado do imperador Teodósio II, em Constantinopla, Turquia, em algum lugar entre os anos 420 e 423. Moedas como esta já foram encontradas antes no antigo Império Bizantino Oriental, mas esta é a primeira vez que tal artefato foi encontrado em Israel. Um lado da moeda traz uma imagem do rosto do imperador, enquanto o outro lado exibe a deusa romana Vitória, segurando o bastão da cruz. Encontrar uma moeda de ouro desta época, em tão boa condição, será sempre motivo para celebração, mas essa tem seu destaque, pois Teodósio II foi um imperador bastante influente. Ele fundou a Universidade de Constantinopla e compilou o Código Teodosiano, publicado no ano 438, que codificou as leis emitidas após 312, que são base para muitas das leis que ainda existem hoje. Número 7. Moeda sírico-romana, Inglaterra. Em maio de 2022, os detectores de metal Dave Allen, Nick Hay e Robert Abbott partiram em um fim de semana para acampar e realizar pesquisas na viagem, em um local em Wiltshire, na Inglaterra. Para sua surpresa, eles descobriram um tesouro de 161 moedas romanas antigas, logo abaixo de seu acampamento. As moedas apareceram a apenas 6 passos de um campo onde eles lançariam suas tendas, não muito longe da antiga vila de Puzi. É seguro dizer que a avaliação dessas moedas está em dezenas de milhares de dólares. A proporção do valor vem de uma única significativa moeda sírico-romana, que tem cerca de 1.600 anos, e é extremamente rara. Existem outras moedas sílica na coleção, junto com outras moedas milenares, todas as quais foram cunhadas entre 340 e 402. As moedas estão quase em perfeitas condições, muitas delas estão provavelmente em um estado melhor do que as moedas que você carrega na sua carteira ou bolsa. Acredita-se que as antigas moedas cunhadas tenham sido enterradas deliberadamente, durante os anos finais da presença do Império Romano na Inglaterra, por cidadãos procurando proteger sua riqueza de grupos invasores de saxões. Número 6. Naufrágio do Gloucester, Inglaterra. Aqui está outra incrível descoberta recente na Inglaterra, ou melhor, ao largo da costa inglesa. Em junho de 2022, arqueólogos marinhos encontraram um espetacular navio naufragado, com conexões nobres, submersos distantes da costa de Norfolk. É o naufrágio do Gloucester, que foi um dos navios mais famosos do século XVII, mas naufragou em 6 de maio de 1682, depois de encalhar em um banco de areia. Especialistas do Reino Unido dizem que esse é o naufrágio mais importante descoberto. A bordo do navio na época, estava James Stewart, o futuro rei da Inglaterra. Se James Stewart não tivesse sobrevivido ao naufrágio, a história da Inglaterra seria muito diferente. Ele era um herdeiro católico do trono protestante durante um tempo de enorme tensão religiosa e política no país. Sua sobrevivência foi vista na época como um milagre, já que incontáveis vidas foram perdidas no incidente, incluindo vários dos futuros reis, amigos e parentes. O futuro rei só foi deixar o barco no último minuto, mas por sorte, sobreviveu. Diversos artefatos também foram achados no naufrágio, incluindo roupas, sapatos, equipamentos navais, pertences pessoais e várias garrafas de vinho. Pesquisadores veem a descoberta como uma nova compreensão da história social, marítima e política do século XVII. Agora que o navio foi encontrado, após muito tempo,
A questão é encontrar uma melhor forma para preservá-lo e protegê-lo. Número 5. Sabre de abordagem, Grécia. Em junho de 2022, arqueólogos encontraram um sabre de abordagem, no local de um mosteiro no norte da Grécia. No entanto, essa lâmina curva não é de origem grega. Esse sabre é um sobrevivente de um ataque no mosteiro que aconteceu em algum momento no século XIV. O mosteiro sofreu não menos de 3 invasões e danos durante o 14º século, e provavelmente nunca será possível determinar qual dos ataques levou a espada a ser deixada para trás. No entanto, os especialistas têm quase certeza de que a espada é turca, e eles acreditam que pode ter pertencido a um pirata. É a forma curva da lâmina que faz os historiadores pensarem dessa maneira. Sabres de abordagem de um gume são conhecidos por terem sido muito usados por partidos invasores de piratas, tanto para intimidar, como para combater. Armas como esta são descobertas muito raras, porque o ferro de que são feitas geralmente enferruja completamente dentro de algumas centenas de anos. Além disso, tem sua importância histórica, pois é a única descoberta em um conjunto arqueológico fechado na Grécia, e pode ser um dos poucos sabres do final do período bizantino encontrados na região. Número 4. Hailonomus, Canadá. As falésias de fósseis de Joggins, situadas na comunidade rural de Joggins, em Nova Escócia, no Canadá, são um registro de vida na Terra que remontam a mais de 300 milhões de anos. O fóssil do réptil mais antigo encontrado até hoje no mundo pode ser visto aqui, junto com alguns outros fósseis incrivelmente detalhados de vida terrestre. A ideia de que outrora existiram exóticos répteis em árvores na Nova Escócia podem parecer bizarro hoje, mas 300 milhões de anos atrás esta parte do mundo era coberta de florestas e selvas. O réptil que mencionamos há pouco é chamado Hailonomus, e foi declarado ser o fóssil provincial de Nova Escócia em 2002. O local como um todo é considerado tão importante quanto um registro fóssil, mas foi incluído no famoso livro de Charles Darwin, chamado A Origem das Espécies. O fato de que as rochas no litoral estão expostas aos elementos significa que fósseis que já foram enterrados profundamente dentro deles, estão lentamente fazendo seu caminho à superfície. Embora os cientistas tenham que enfrentar penhascos de pouco mais de 22 metros de altura, sendo atacados por marés altas para chegar até elas, as falésias de fósseis de Joggins são um patrimônio mundial da Unesco desde 2008. Número 3. Tábuas de Pedra, Sudão. Sobre algumas das coisas antigas que não entendemos totalmente, vamos lembrar a nós mesmos que ainda não temos completamente traduzidas muitas das formas de escrita mais antigas do mundo. Você pode ver exemplos de tal forma aqui, nestas tábuas de pedra, descobertas na necrópole de Sadenga no Sudão, em novembro de 2017. Os historiadores passaram a chamar elas de tábuas de pedra da Núbia, mas a descrição não é totalmente precisa. As inscrições na pedra são escritas em uma linguagem conhecida como meroítica, considerada a primeira língua escrita do Saara, e não podem ser totalmente decifradas. Acredita-se que os artefatos datam de volta aos reinos de Meroé e Napata, cerca de 2.700 anos atrás. Sadenga é uma necrópole tão grande, que às vezes é conhecida como a Cidade dos Mortos, cobrindo mais de 762 km² e hospedando os restos de 80 pirâmides. As tábuas provavelmente contam a história de pessoas que estão enterradas aqui, mas o que pode ser entendido de alguns outros símbolos é que são emprestados de hieróglifos egípcios, e que não são possíveis de serem decodificados. Podemos ver os nomes de alguns lugares e provavelmente os nomes de algumas pessoas também, mas as complexidades de suas histórias são perdidas no tempo. Número 2. Kit para matar vampiros, Inglaterra. No século XIX, os caçadores de vampiros estavam tranquilos com a existência desse kit para matar vampiros da época, o qual já pertenceu a Lord William Malcolm Raleigh, que viveu de 1872 a 1969. Ninguém realmente sabe por que Lord Raleigh, que já foi o administrador das Ilhas Britânicas, sentiu a necessidade de ter tal kit à sua disposição durante a sua vida. Não está claro se Lord Raleigh via o kit como uma curiosidade, ou uma ferramenta vital de autodefesa.
O kit para matar vampiros incluía um conjunto de crucifixos, uma estaca de madeira, castiçais de latão, um frasco de pólvora de latão, um colar rosário, uma bíblia gótica e um frasco de água supostamente benta. Embora a crença em vampiros era comum em ilhas britânicas durante os séculos XVII e século XVIII, essa crença diminuiu no século XIX. Essas ferramentas especiais e inusitadas de aristocratas britânicos foram vendidas em leilão no início de julho de 2022. O item em comum acabou sendo vendido por pouco menos de 16 mil libras, ganhando mais de 3 vezes o seu preço estimado. Número 1. Controle do uso do fogo, Galileia Ocidental. A maioria dos cientistas e historiadores concordam que os humanos modernos surgiram pela primeira vez na África, há cerca de 200 mil anos. Se isso é verdade, quem estava iniciando fogueiras em Israel 800 mil anos atrás? Cientistas do Instituto Weizmann de Ciência foram capazes de provar dúvidas, além do razoável, que a queima controlada foi utilizada por ferramentas de pedra, encontradas em um local chamado Pedreira de Évron na Galileia Ocidental. Essa evidência mais antiga do controle do uso do fogo nos obriga a reconsiderar as capacidades dos antigos hominídeos. Nada menos que 26 ferramentas Flint recuperadas no local mostraram evidências de terem sido aquecidas, algumas delas a temperaturas superiores a 600 graus Celsius. Uma presa de elefante recuperada do local também foi aquecida pelo fogo, possivelmente no processo de cozimento do animal. Até agora, nem suspeitávamos que os pré-Homo sapiens eram capazes de desenvolver pirotecnologia, muito menos como eles poderiam ter usado fogo. Tudo isso é um novo campo para os arqueólogos estudarem, e pode mudar toda a nossa compreensão do passado distante. Se a existência do fogo antigo pode ser comprovada aqui, onde mais poderia ter ocorrido? Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de 8 artefatos antigos surpreendentes. Qual deles você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!